neste momento, teremos início à exposição do tema Os Rumos da Justiça Restaurativa no Estado do Paraná, que terá como mediadora a doutora Sâmia e como expositores os doutores Leoberto Branquer e Roberto Bacelar. Lembramos também que, ao final das exposições, teremos abertura para debates. Eu convido novamente a doutora Sâmia para fazer uso da palavra e mediar os painéis. Obrigada, bom dia. Esse mês será um mês assim, bastante rico para o projeto MP Restaurativo. Nós começamos agora com esta mesa redonda, né? Nós já temos 74 acessos na internet. Os inscritos são em número muito maior, são por volta de 150, eu acho, mas já com 74 acessos. Temos, então, essa mesa redonda hoje. No dia 11, eu vou me reunir com o grupo de estudos de Umuarama para uma conversa a respeito de justiça restaurativa, a convite da coordenadora do grupo de estudos, a doutora Wilza Machado. Nós vamos ter também, no dia 16, a reunião aqui, né, doutor Bacelar, daquele grupo de trabalho com a presença de 2 integrantes do CNJ, será pela manhã, né? Os interessados em justiça restaurativa estão convidados, né, para participar. O grupo de trabalho do Tribunal de Justiça, que integra membros do Tribunal membros, servidores do Tribunal de Justiça, promotores de justiça. Cumprimento também, que está acompanhando pela internet, as doutoras Vanessa Harmush Elish, e promotora de justiça em Ponta Grossa, que tem uma atuação importante lá junto com as juízas Larissa e Jurema, também com práticas restaurativas. É um grupo muito que está fazendo um trabalho muito importante, muito substancial em Ponta Grossa. A promotora de justiça Larissa Raik e a psicóloga Luísa Escardua, que não é integrante do Ministério Público, mas presta um trabalho via uma instituição que atua com o Ministério Público em Cascavel. Cumprimento os colegas que estão aí tentando, né, nas suas respectivas comarcas, iniciar um trabalho de prática restaurativa. Além disso, o Ministério Público também está estimulando, em parceria com o Tribunal de Justiça e com a Secretaria Nacional, está na página do CEAF, convidando para a 10ª Semana Nacional da Conciliação, de 23 a 27 de novembro. Então, o Ministério Público, o projeto MP Restaurativo, está convidando aos integrantes do Ministério Público a se filiarem, a aderirem à Semana Nacional. Isso está também na página do CEAF. E, então, acho que é uma semana muito rica para o projeto. Acredito que essa concentração em torno do tema estimula o interesse, mas mostra também que há adeptos desta ideia que querem efetivamente que ela se dissemine. Eu faço agora a apresentação do Dr. Leoberto Branquer, que é juiz em Caxias do Sul, atual coordenador estadual no Rio Grande do Sul do Programa de Justiça Restaurativa para o século XXI do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Defende a criação de um programa de pacificação que inclua esforços da justiça, da segurança, da assistência social, da educação e da saúde. Para ele, os métodos tradicionais de repressão, judicialização de crimes não surtem mais efeitos. Afirma também que a promoção da cultura de paz como política pública é uma construção histórica, um modelo novo, um avanço que se deve a uma compreensão e um compromisso político diferenciado. Então, nós vamos nos reunir para discutir. Teremos a participação do desembargador Bacelar, do procurador de Justiça Olímpio, dos alunos da Universidade Federal. Eu gostaria de convidar a Sara e o Mário para sentarem aqui na mesa, por favor. Mostrando o nosso envolvimento e o braço do projeto nas instituições de ensino, né? O braço do projeto é para que
porque nós imaginamos que a disseminação dessa cultura, ela passa muito também pelas instituições de ensino, no sentido de uma mudança de cultura do futuro profissional da área jurídica, né? Aquele que está sendo formado para isso, né? Então, nós buscamos uma interlocução com o Mário, com a Sara, fizemos umas conversas iniciais, né? Relativamente ao que está acontecendo na academia, né? Na Universidade Federal, que tem um núcleo lá que discute justiça restaurativa. Então, para isso, agora eu passo a palavra inicialmente para o doutor Leoberto Branquer. Muito obrigada. Doutor, é só apertar aqui para ligar. Bom dia. É uma grande alegria realmente estar aqui com vocês, especialmente depois de ouvir toda essa contextualização e ampliar a visão da relevância que tem esse movimento aqui no Paraná. A relevância que tem estar entre pessoas queridas, amigos, amigos históricos, amigos como Olímpio, de tanta caminhada importante, são 20 anos, né? Eu lembrava, foi em 95 que a gente se encontrou a primeira vez e andamos também esse Brasil inteiro e difundindo o direito da criança. Eu tive a oportunidade de ser acolhido entre os grandes da época, entre os quais Olímpio já pontificava. Eu era um recém-concursado, 5 anos de carreira, mas me deixaram entrar na turma. E mais do que isso, tive, e reconheço aqui mais uma vez publicamente, tive no Ministério Público o grande respaldo para a minha atuação na liderança da associação. À época, aliás, porque havia uma grande resistência da magistratura tradicional à recepção e à implementação do Estatuto. E o Ministério Público fazia a ponta da vanguarda, e foi com os aliados do Ministério Público que o Poder Judiciário pôde fazer um avanço significativo. Não sei se 25 anos foram suficientes ainda para fazer uma transposição de paradigma na cultura tutelarista, mas, sem dúvida, importantes avanços nós tivemos nesse percurso, e certamente aí estão as marcas da atuação do Olímpio, do Ministério Público do Paraná, nesse processo histórico. Bacelar, eu me lembro quando começaram a falar que dava para fazer umas audiências diferentes, que dava para ambientar uma sala de audiência, dava para colorir parede de sala de audiência. Eu fiquei sabendo disso pela Isto É, lá muitos anos atrás, e com o tempo parece que o tempo vai fazendo uma catálise, né? Vai aproximando movimentos. Hoje, talvez não por casualidade, nós estamos juntos lá no GT do CNJ elaborando essa norma que possivelmente venha para alavancar o movimento restaurativo no país, e certamente dando apenas forma a algo que já é vivo, que já existe, porque o movimento de justiça restaurativa é algo que acontece de baixo para cima. Essa é uma grande característica, e que eu penso que a gente deve preservar a fidelidade a ela. Aliás, é uma preocupação presente em nós que estamos nesse grupo, de quanto cuidado tem que ter uma norma do CNJ para que não engesse esse movimento, para que não submeta ele a uma compreensão limitada de justiça restaurativa apenas enquanto metodologia, apenas enquanto solução autocompositiva de conflitos, quando a gente compreende que isso é apenas um desdobramento prático, operacional, de um conjunto de ideias que permite ressignificar toda uma postura de vida, uma prática profissional e uma política institucional das nossas instituições. E aí, nesse sentido, de celebrar a iniciativa do Ministério Público do Paraná, que pela primeira vez no Brasil assume a bandeira da justiça restaurativa. É o primeiro Ministério Público que toma para si a tarefa de se desafiar e a perguntar para si mesmo, para os seus pares, afinal, o que isso traz para nós?
o que é o nosso papel dentro disso. Sâmia tem catalisado da sua forma dentro da instituição esse movimento que vem de base, mais uma vez, Maria Aparecida aqui para demonstrar desde 2010, né, buscando 2010 ela esteve com uma van de heróis de Maringá. Eles viajaram 16 horas numa van que não dobrava os bancos, vieram fazer um curso lá em Porto Alegre e depois surgiu ano passado esse movimento tão vigoroso aqui, que se alastrou por todo o primeiro grau da Justiça do Paraná, especialmente a área da infância, sob a liderança das colegas da magistratura, Larissa, Jurema e os demais parceiros, mas desde logo, já desde a origem, com a presença da Vanessa, puxando. Vanessa teve, mais uma vez, junto com a equipe dos magistrados lá no Rio Grande do Sul, visitando o programa. Enfim, todo esse contexto de efervescência institucional, ele é muito criativo, ele é muito propício, ele se desenvolve com uma dimensão de transpessoalidade e de transinstitucionalidade que deve ser celebrada nessa mesa, e nesse sentido eu acho que agora que a Sâmia convidou os alunos do nosso defensor público emérito, né, o André, eu não consigo pronunciar o sobrenome dele, desculpe, André. O André, eu já tive a oportunidade de ouvi-lo, ele é brilhante, ele é uma das melhores apresentações do ponto de vista teórico que eu conheço em português da justiça restaurativa. Então temos aqui nessa mesa agora Poder Judiciário, Ministério Público e, por intermédio do professor, através da academia, a própria Defensoria Pública. E com esse tripé, eu acho que a gente pode pensar a justiça restaurativa a partir dessa dimensão de complexidade que ela nos desafia. Nos desafia complexidades que vêm ao encontro da complexidade humana, da dimensão da subjetividade, daquilo que é o pulsar da vida no contexto de cada indivíduo, no contexto das circunstâncias onde ele vive e, portanto, no contexto das circunstâncias onde os conflitos ocorrem. E, para trazer isso para uma dimensão muito pessoal também, eu quero celebrar que eu tenho na companhia, na nossa companhia hoje, minha sobrinha e minha afilhada, Giovana, estudante de Direito aqui em Curitiba, e para mim isso completa a moldura dessa fala. Eu penso em fazer uma apresentação que transcorra desde uma dimensão muito prática, comunitária, passando pelas possibilidades disso num contexto de uma política pública, numa dimensão local, municipal, passar por uma perspectiva estadual e de um movimento nacional. Eu vim para fazer um pouco essa trilha daquilo que eu pessoalmente estou vivendo, a partir da aprendizagem que esses conceitos me trouxeram. E realmente Olímpio lembra que a primeira abertura desse tema, a pauta dele no país, aconteceu em 99, a partir do movimento Justiça na Educação, publicações que nós fizemos pela BMP, com o professor Pedro Escuro Neto, na época, escrevendo sobre isso, a primeira pessoa que eu vi falando disso, o primeiro tradutor da justiça restaurativa para o Brasil. Esse movimento é muito novo, mas extremamente vigoroso. E ele vem desse berço da área da infância. Eu vou falar na perspectiva de juiz da infância, vou falar da experiência a partir de um juizado da infância, mas antes, para não dizer que isto é algo do reduto da infância, é preciso contextualizar o porquê de que, tanto aqui quanto no mundo, a justiça juvenil, a justiça infracional, a justiça penal juvenil tem sido o berço que desenvolve justiça restaurativa. Porque exatamente é nesse contexto de atuação judicial que nós temos uma tradição histórica já consolidada de atuação interdisciplinar.
É uma característica da jurisdição especializada na infância trabalhar com psicólogos, trabalhar com pediatras, trabalhar com assistentes sociais, trabalhar com psicólogos, enfim, com as diversas competências profissionais entrelaçadas, buscando a compreensão dos fenômenos sociais que não são trazidos ali naquele contexto de sempre urgência, de sempre emergência, na sua maior completude, na sua maior decifração. Por outro lado, nós sabemos que uma sentença na área da infância, ela não encerra o processo. Me lembro muito Amaral de Silva, nosso precursor também do ECA, desembargador Amaral de Silva, dizia que na área da infância, ao contrário das demais, ao contrário das máximas clássicas do processo, a prestação jurisdicional não se encerra com a entrega da sentença às partes. É aí que ela inicia. E ela inicia por quê? Porque o objetivo de todo o processo na área da infância e da juventude, mais do que em qualquer outro, é a efetividade, é a resolutividade, é a justiça material. Enquanto em outros contextos nós conseguimos ficar gravitando durante longos percursos procedimentais através de 4 graus de jurisdição em torno de questões processuais, de falhas, de nulidades, de prerrogativas de devido processo, em que nós vemos se afugentarem as provas, vemos os direitos se controverterem à exaustão, nos dissociamos da vida e erguemos um edifício caro, um edifício luminoso, bastante bem prestigiado nas nossas carreiras, tanto de judiciário, de Ministério Público, de defensorias, e a justiça não consegue se aprisionar dentro do contexto desse processo. Nós fazemos muito, temos construído um Estado de Direito absolutamente relevante, em que esses instrumentais jurídicos são indispensáveis ao asseguramento da ordem democrática. Mas nós vemos também que há um atravessamento que inunda hoje o sistema jurisdicional com litigiosidades que tem muito mais densidade social e afetiva do que propriamente densidade técnico-jurídica, né? Então, a questão é como que nós vamos poder reconfigurar essa nossa malha de operação, permitindo esse atravessamento, esse intercâmbio com as diversas áreas de competência, com as diversas áreas institucionais que possibilitem a materialização dos resultados da prestação jurisdicional e, quando não, que até mesmo evitem a necessidade de acesso ao sistema formal de justiça. Eu sinto que nós chegamos a um momento crítico quanto a isso. Nosso sistema judicial está congestionado, em alguns contextos chegando ao colapso, e o desafio de operacionalidade se apresenta. Eu começo essa fala, então, dentro dessa contextualização ampla, chamando a essa lâmina que expus, que convoca um movimento pela justiça restaurativa do Brasil. Uma justiça restaurativa brasileira, uma justiça restaurativa que tenha o nosso DNA, que tenha a nossa identidade histórica, geopolítica, cultural. E, como ponto de partida, eu já desafio que este movimento ele não pode ser um movimento nem do judiciário e nem apenas do sistema de justiça. Não basta que Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública estejam irmanados para promover justiça restaurativa. Nós precisamos dessa ampla contextualização que a jurisdição da infância nos ensinou. Nós precisamos trabalhar as várias dimensões das políticas públicas relacionadas. Nós precisamos trabalhar justiça restaurativa sob a ótica em interação com o sistema de segurança. Segurança que entra como porta de entrada do sistema, através da Polícia Militar, do policiamento ostensivo, através da Polícia Judiciária, da Polícia Civil, agora também com o surgimento das guardas municipais,
onde nós sabemos que existe toda uma cultura de repressão, muitas vezes até de excesso, de truculência, relacionadas a necessidades que a gente pode até compreender, eventualmente, que as polícias percam um pouco a paciência conosco, para esperar resultados que eles gostariam que fossem diferentes para as suas ocorrências, mas tudo isso desafiando uma necessidade de escuta recíproca entre operadores jurídicos e operadores da segurança. A segurança que também é porta de saída, porque o momento que nós tivermos uma sentença condenatória, sentença penal condenatória, nós precisaremos cumpri-la mediante uma estrutura penitenciária, uma estrutura de atendimento socioeducativo que seja hábil a promover um modelo de responsabilização diferente daquele que até agora nós temos proporcionado e cujo resultado nosso país padece, porque nós não temos promovido segurança, nós temos promovido um contexto de alastramento vertiginoso, alarmante de violência. Então, só para passar pelo primeiro digamos assim, a primeira camada da internacionalidade que nos cerca, nós já vemos aí o quão dramático é o nosso quadro. Acrescentando aí a questão do atendimento penal, de execução penal de meio aberto, que não existe na prática. Na verdade, isso é algo que nós construímos para a área da infância e da juventude, através hoje do Sistema Único de Assistência. Nós temos o cumprimento das medidas de liberdade assistida, de prestação de serviços à comunidade, e não construímos uma estrutura semelhante, adequada na área penal de adultos, e que é uma área que está totalmente à deriva, inclusive do ponto de vista da efetividade da aplicação da sanção. Essa sanção que é tão difícil de se atingir, que é tão cara para se aplicar, e que depois, se não tem uma prestação de serviço à comunidade, se não é cumprida, ela vai ser convertida por uma pena privativa da liberdade em regime aberto, que, como jurisprudência já consolidada, vai ser cumprida em prisão domiciliar. Ou seja, para o prestador de serviço, às vezes é mais conveniente que ele deixe de cumprir a prestação de serviço, de trabalhar 8 horas por semana para ficar em casa. Até porque provavelmente não vai ter vigilância. Por que eu toco nisso? Porque isso diz respeito à efetividade. Isso diz respeito a um modelo de responsabilização que se esgotou. E aqui nós estamos apenas no contexto da segurança, justiça e segurança. Se nós alargarmos um pouco mais esse olhar, nós vamos ver que esses demandatários de intervenção, eles nos chegam por outros percursos, antes de eles aparecerem diante da política pública de segurança. Eles possivelmente tenham passado por uma escola da qual evadiram, na qual mostraram a conflitividade da sua família, e através de sintomas de comportamentos difíceis acabaram gerando dificuldades na convivência escolar. Muitos lá pela 5ª, 6ª série acabaram excluídos e ficaram à deriva, e nós não tivemos capacidade de buscá-los, de reinseri-los, de harmonizar aquele contexto em processo de fragmentação, e possivelmente por isso os perdemos, e aí eles poderão aparecer lá na área da assistência, com o conselho tutelar intervindo, e às vezes essas medidas não são eficientes, e às vezes essa situação evolui para um ato infracional, e às vezes a resposta a esse ato infracional não é eficiente, e às vezes essa situação vai evoluir para um contexto criminal, e essa resposta criminal ainda não vai ser eficiente. Então, o que nós temos por detrás desse percurso? Tudo é uma questão de cultura. Uma cultura que tem como parâmetro pressuposto de que a gente, perseguindo um culpado e aplicando uma sanção punitiva, mediante métodos coercitivos, a gente conseguirá adequar comportamentos e regular a estabilidade da convivência social. Isso não está só no sistema de justiça. Olhar para nós hoje é uma forma de estabelecer uma lupa, um zoom. Diz, olha, aqui está aquela célula matricial que está inoculada no contexto social como um todo. Mas estudá-la aqui não significa que a gente resolva ela como um todo. Nós precisamos
a partir daquilo que a gente aprende aqui dentro do sistema, compartilhar esse processo de aprendizagem como aprendizagem social, através de ações de pedagogia social que permitam que as pessoas recuperem a sua capacidade de intervenção na resolução de conflitos, superem esta anemia política resultante de um sistema que é baseado na delegação sucessiva de poderes e responsabilidades, que tem lá no Poder Judiciário a última palavra, mas a palavra sendo sempre um atributo do outro, atributo dos representantes, atributo das investiduras jurídicas, do advogado, do promotor, do juiz, onde a justiça vai falar através das togas e não das pessoas que estão interessadas. Então, para esse percurso poder ser transcorrido, por onde nós vamos ter que caminhar? Bom, é claro, é por isso que também eu acho, um parênteses importante, comentava com Sâmia na vinda, que justiça restaurativa ela é uma semente que passa por um período importante de incubação. Se alguém começou a se interessar nisso e demorou para começar a fazer, é porque isso mexe com tantas coisas, com tantas e gera tantas inquietudes, tanto pessoais quanto profissionais, que não é assim para a gente chegar, pensar na ideia e já sair fazendo. E é importante que amadureça, que se compreenda isso para que ela possa ser feita respeitosamente. Porque nós estamos falando de uma mudança de patamar civilizatório, nós estamos falando de uma mudança de cultura. E isto pode ser feito em uma, em duas, em 7 gerações, nós não sabemos quanto. Mas o que nós recebemos hoje é a herança multissecular. É uma cultura baseada em pressupostos que estão conosco, talvez desde que se fundou a primeira religião monoteísta da face da Terra. Onde a gente teve uma autoridade distante, superior e unívoca, estabelecendo todos os padrões morais e determinações de ordem comportamentais e uma perspectiva de sanção e de censura punitiva. Então, a gente também não precisa querer mudar tudo isso na primeira geração. E por isso também a gente precisa fazer com cuidado, para não cometer erros que possam comprometer a evolução do processo. Essa forma de fazer justiça que convoca as pessoas, que convida as pessoas para exercerem o poder da palavra, o poder da cura, ela pode estar associada àquilo que acontece no cotidiano. No nosso cotidiano profissional, eu trago um caso aqui da experiência recente da minha comarca, mais um assalto no mercadinho, mas opa, esse foi diferente. Alguns detalhes aí, depois eu conversei melhor com a coordenadora do caso, e ele não está completo aqui na lâmina, mas aconteceu mais ou menos assim. Uma comunidade de alta conflagração de violência em Caxias, onde existe um programa comunitário de justiça restaurativa, e por isso foi escolhida essa região. Uma família tem lá uma moça que tem problemas psiquiátricos, essa moça tem 2 filhos, eles têm um mercadinho no porão da casa, e essa moça teve um surto numa tarde qualquer. Aí aquele movimento todo, chama a ambulância, chega a ambulância e sai o pai da moça junto com a moça e a ambulância para irem para o atendimento médico. Fica a mãe sozinha com as 2 crianças, e quando acalma um pouco essa movimentação toda, ela ouve barulhos dentro do mercado, e ela desce para o mercado com uma criança de 1 ano e meio no colo, e lá encontra 3 adolescentes, 2 de 14 e 1 de 15, aqui está errado, diz que é 2, eram 3, e ela e lá estava um com os bolsos cheios de chocolate, outro agarrado numa garrafa de uísque, outro indo pegar os cigarros. Ocorrência que a gente conhece, né? É tipo das coisas que os guri pegam, né? E essa mulher de revólver rendeu os meninos. E os meninos tinham aproveitado que aquele movimento todo deixou o mercado desassistido. Eles tinham fechado a porta, mas eles botaram uma alavanca, arrombaram a porta, entraram. E quando ela apareceu, um deles tinha faca e mostrou a faca, e ela mostrou o revólver. Deus me livre. Assalto à mão armada de alto risco de uma reação sangrenta.
até porque essas pessoas estão cansadas de serem assaltadas no mercadinho todo dia. Mas aí, ela rendeu os meninos com a arma, e o que ela fez? Ela chamou o Centro Comunitário de Justiça Restaurativa. Ela não chamou a polícia. Eu disse ali que tinha chamado a família, mas não foi assim. Ela chamou direto o centro. E aí veio a técnica, atendeu, e naquele momento não sabia o que fazer, mandou os guri embora. Já, vocês vão embora, e sabiam quem era. E a senhora estava indignada, porque eram meninos da vizinhança, que ela viu crescer, que ela conhecia os pais, que ela conhecia as mães. Né? E aí o que aconteceu em seguida? Foi organizado um encontro. Nas visitas de pré-círculo, inclusive a facilitadora conta que ela chegou na casa de um deles. Um dos meninos tinha um irmão mais velho, de menos de 20 anos, egresso já do sistema socioeducativo, que já ficou cumprindo privação da liberdade. Esse tomou uma atitude assim, pegou pela orelha o irmão, levou ele lá para fazer um pedido de desculpa, já fez um jeito meio próprio, assim, não quero que tu te meta no que eu já me meti. Né? E assim cada família reagiu ao seu modo. Uma terceira família não quis se responsabilizar, disse que a culpa era dos outros, mas afinal aconteceu o encontro, as 3 famílias reunidas, os 3 rapazes reunidos com a senhora do mercado, o marido dela, aquela reunião toda. Né? E como é que termina isso? Termina com um acordo que pode parecer irrelevante, né? Um pedido de desculpas, um arrependimento, uma promessa de que não vamos fazer mais, mas nesse contexto todo, o que acontece? Acontece um processo de espelhamento, de revisão daquela conduta vista pelo quadro da sua própria comunidade, da sua própria família, a cobrança que é trazida, né, pelos familiares, a vigilância que vai ser estabelecida a respeito das promessas dos meninos diante daquilo, tipo, olha, nós não te levamos para a polícia, te demos uma chance. E o importante disso, não houve ocorrência policial. E isto ficou absorvido aí. Nós estamos aqui numa dimensão de microjustiça que talvez possa vir a ocupar um espaço de vazio daquilo que hoje nós reclamaríamos da atividade estatal. Olha, nós temos que ampliar o acesso à justiça. Aí, qual é o programa de ampliação do acesso à justiça? Vamos abrir mais defensorias públicas, vamos abrir mais ministérios públicos, vamos aumentar as varas judiciais. Será que é isso que nós precisamos? Nós precisamos fazer novos concursos para juízes, promotores, defensores, para absorver essa demanda, para que todo mundo possa registrar sua ocorrência? Ou nós podemos mudar o foco do encaminhamento da ocorrência?